Começaremos os testes agora nesse tipo de rádio gravador com CD. Se entrar um rádio desse daqui para consertar que não funciona, não acende o painel nem nada, a primeira coisa a fazer é testar o cabo de força dele, porque esses cabos desses rádios costumam quebrar muito, porque esse tipo de rádio é aquele rádio que a pessoa tira de um lugar, põe no outro. Então vamos ver aqui, ó. Você coloca o multímetro na escala de tensão alternada, 250, liga o cabo na tomada e mede a tensão aqui nos dois pinos, aliás, nos dois furos. E aqui ele dá em torno de 110 volts. Isso quer dizer que o cabo de força está bom. Existe uma outra maneira de testar, que é desligar a tomada, colocar o multímetro na escala de vezes 1, x1, zerar ele. Muito bem. E aí você vai medir cada pino do lado de cá com os furos do outro lado. Ponta no pino. Furo. E os pinos. Não conduz. Então esse furo conduz com o pino de cima. O furo de cima tem que conduzir com o pino de baixo. Isso quer dizer que o cabo está bom. Se um desses furos ficar sem conduzir com os dois pinos, o cabo está interrompido. Nesse caso aqui ele está bom. Muito bem. Feito o teste do cabo de força, agora o próximo passo é testar o transformador. Esses rádios queimam muito o transformador de força. Por que eles queimam? Na parte de trás do rádio tem uma chave nessa região aqui que faz a mudança de 110 para 220. Então às vezes o cara está numa cidade que a rede é 110 e ele vai levar o rádio numa cidade que a rede é 220. Esquece de mudar a chave. Na hora que ele liga o rádio vai queimar o transformador, normalmente. Agora tem rádios que essa chave não fica aqui atrás, fica dentro do porta-pilhas. Daí o cliente nem sabe que ele existe. Ele vai colocar na outra rede, achando que o chaveamento é automático e acaba queimando o rádio. Então, como o cabo de força dele está bom, vamos ver se o transformador dele não está queimado. Colocamos o multímetro na escala de vezes 1 e colocamos as pontas de prova nos dois pinos aqui onde vai enfiar o cabo. E observe que o ponteiro deflexiona. Aqui ele está indicando 40 ohms de resistência. Essa resistência é do primário do transformador. Isso quer dizer que o transformador do rádio está bom. Se o ponteiro não deflexionar, o transformador do rádio está queimado. Ou fusível de entrada, caso o rádio tenha. Agora vem a operação de desmontagem do rádio. Conforme eu já expliquei numa outra aula, para desmontar esse rádio, você vai tirar os parafusos da onde tem seta indicando e vai colocá-los numa gaveta de acrílico ou de plástico, alguma coisa do gênero, para que os parafusos fiquem separados. Tampa, CD player, gravador, para que você não se perca na hora de montar o rádio. Então vamos começar. Após a retirada dos parafusos, já estão devidamente guardados nas caixas, vamos separar a parte da frente da parte de trás do rádio e na parte de trás que está o transformador, inclusive está toda a fonte do rádio. Só desencaixar. Aqui dentro nós desencaixamos o fio do alto-falante de cima, esse rádio tem dois alto-falantes em cima, e o fio da fonte. Muito bem. Já está devidamente separado uma parte da outra. Então aqui está o transformador do rádio. Antes de trabalhar nesses rádios, nós temos que dar uma boa limpeza usando um pincel. Também pode ser usado um compressor de ar para essa operação. Essa poeira fica acumulada depois de bastante tempo, o aparelho no mesmo lugar, poeira ambiente. Qualquer equipamento eletrônico que você pegar para consertar, que já está há um bom tempo no mesmo lugar, vai estar com poeira dentro. E aí que você usa compressor de ar ou um pincelzinho como esse que eu estou usando.
Prontinho, rádio devidamente limpo. Aqui na tampa nós temos o transformador de força, nós temos a chave 110/220, o lugar onde entra o cabo de força. Aqui a fonte, os 4 diodos retificadores, o capacitor de filtro está aqui, o maior capacitor do rádio, também pode ser chamado de biteludo. E aqui é a região onde vamos fazer o trabalho. Esses 2 fios vermelhos são os fios do secundário do transformador. Aqui nós temos que ter de 9 a 12 volts. Para testar o secundário a frio, colocamos o multímetro na escala de vezes 1 e medimos a continuidade nesses 2 terminais, este e esse. E ali o ponteiro deu 0. O secundário desse transformador tem praticamente 0 de resistência. O primário nós já havíamos testado naqueles 2 furos e o secundário ali. Para testar o transformador funcionando, ligamos o rádio na tomada, colocamos na escala de ACV 50, porque como eu falei pode ser 9 ou 12 volts, e medimos a tensão ali na saída dele. Se der entre 9 e 12 volts, o transformador está bom. Se não der tensão, o transformador deve estar queimado. Colocamos a ponta. É que a posição aqui está meio ruim para colocar. Olha lá. Nós temos 11 volts. Isso quer dizer que o transformador está funcionando. Se não der tensão, o transformador está com defeito. Esses 2 fios aqui, sendo um vermelho e um preto nesse conector, vão levar alimentação para a placa do rádio. Ou seja, aqui é a saída da fonte. Para ver se a fonte do rádio, no caso aquela plaquinha, está funcionando, nós temos que medir a tensão nesses 2 terminais aqui. Colocamos na escala de DCV 50, porque a tensão aqui deve estar na faixa de 12, 15 volts por aí. E aí colocamos as pontas de prova, a vermelha no fio vermelho e a preta no fio preto. Aqui, ó. E ali deu em torno de 15 volts. É necessário você dar uma apertadinha, porque aqui é o lugarzinho onde vai as pontas de prova é muito estreito. 15 volts. Isso quer dizer que a fonte, essa plaquinha aqui está funcionando. Se no secundário do transformador tiver tensão e não tiver tensão nesse conector, você vai testar os componentes que fazem parte desta placa. E agora eu vou ensinar para vocês como é que faz para trocar esse transformador caso ele esteja com defeito. Então nós vamos precisar de uma chave 3/16 avos por 6 polegadas, que é essa daqui, e vamos retirar esses 2 parafusos que prendem o transformador aí na caixa. Tiramos primeiro essas braçadeiras que seguram os fios. Vamos tirar os parafusos. Muito bem, saiu com braçadeira e tudo. Uma argoelinha. Lembrando que os parafusos você deve colocar numa posição lá na caixinha que identifique que são do transformador. Aqui é outra braçadeira. O outro parafuso. Muito bem. Saiu com a argoelinha, tem que pôr de volta. Tiramos esse metal aqui de cima, vendo? Aqui o transformador já está mais ou menos de fora. E agora, para completar o serviço, devemos tirar o encaixe da força e o encaixe da chave de 110/220. Agora utilizaremos a chave de 1/8, que o parafuso aqui é menor. Muito bem. Ainda está meio preso. Prontinho. Então já retiramos aqui. E agora a chave 110/220. Percebo que esses 2 parafusos que prendem o encaixe do cabo de força são menores do que os outros. Coloca de lado. Agora vamos tirar a chave 110/220.
Muito bem. Aqui devemos prestar atenção que ela tá para cima, o 110 dela é para cima. Então na hora de eu colocar de volta lá no lugar, essa parte branca da chave, que é a alavanca, tem que ficar para cima, assim, nessa posição. E aqui nós tiramos o transformador, né? E aí basta você desoldar os dois fios aqui do secundário, ou cortar e emendar depois. O melhor é desoldar, que aí você vai colocar os fios do transformador novo. E aqui, ó, aqui onde nós temos o encaixe do cabo de força, essa parte aqui dá pra você, com uma chave de fenda agora, desencaixar. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai o cabo de força, vai soldado aqui. E a chave 110/220, você pode também, com a chave de fenda, desengatar dessa parte plástica. Aí está. Tá vendo? Parte plástica. E aqui a chave 110 e 220. O transformador desse rádio, ele tem a seguinte particularidade. Ele tem o primário para 110 e 220. O secundário dele deve ser de 9 a 12 volts. No caso desse daqui é de 9 volts. Né? Mas o transformador, para substituir ele, pode até ser um de 12. E quanto à amperagem, que é a máxima corrente que ele pode fornecer, no caso desse transformador é 800 mA. Mas você leva o transformador, quando você for fazer a troca, por causa da distância dos furos. Ela tem que ser mais ou menos igual ao do transformador que já estava no rádio. Então, o secundário de 12 volts para 800 mA. Ou, na dúvida, você leva o modelo para ele encaixar no rádio depois. Certo? Então, a hora da ligação. O fio comum que serve nas duas redes, que no caso aqui é o verde, esse fio verde é comum, ele serve em 110 e 220. Ele vai direto aqui, ó. Ele vai direto pro cabo, não passa pela chave. Daí os outros dois da chave, esse fio branco aqui é o do 110. Ele vai ligado na ponta de 110. O fio amarelo é 220, ele vai ligado na ponta de 220. E a outra ponta do cabo de força, no caso esse fio aqui, vai no meio da chave, ó. O cabo de força vai no meio da chave. O amarelo é o 220 do transformador, ao lado do 220 da chave. O branco é o 110, ao lado de 110 da chave. Então é dessa forma que você deve fazer a ligação no transformador novo. Agora, para colocar de volta. Para colocar de volta, primeiro a gente fecha o conector do cabo com a peça de plástico. Aí está. Depois fechamos a chave, também com a sua peça de plástico. Aqui está. Tá vendo? Muito bem. Colocamos o transformador de volta lá dentro. Ele tem um lugarzinho certo para encaixar. Muito bem. Podemos parafusá-lo agora de volta no seu lugar, no seu devido lugar. Mas antes temos que parafusar o cabo de força e a chave 110 e 220. A chave 110 e 220 vai primeiro, que ela fica em cima. Lembra que eu falei que a alavanca dela tem que ficar para cima. Um parafuso. Outro parafuso.
Já prendemos a chave, agora é só acabar de parafusar. Agora parafusamos de baixo. Muito bem. Agora vamos parafusar o encaixe do cabo de força. O ideal é que a sua chave tenha um ímã na ponta. Você passa ela na frente de Você passa ela no ímã algumas vezes, porque aí ela segura o parafuso, aí fica mais fácil de colocar lá. Que nessa aqui, por exemplo, essa chave não tem ímã. Podemos passar no ímã do alto-falante, ó. Tá vendo? Agora a chave tem ímã. Vê como fica mais fácil agora? Mais fácil parafusar. Agora fazemos o mesmo com outro parafuso. Muito bem. Agora é só parafusar. Aqui. E aqui. Muito bem. Cabo de força preso, a chave presa. Agora chegou a hora de prender o transformador. Colocamos de volta o metal, a chapa de metal. Essa chapa de metal tem a função de prender melhor o transformador para ele não vibrar tanto e funcionar como blindagem também, porque o campo magnético do transformador não influi no funcionamento do aparelho. Então a gente coloca aqui o primeiro parafuso com a sua abraçadeira. Prontinho, o lado dele está preso. Agora colocamos outro parafuso com a outra braçadeira. E é só parafusar. Com a braçadeira prendemos esses fios aqui. Prontinho. Eles não atrapalham na hora de fechar o rádio. E aí está. Transformador montado no seu lugar.